Nós estamos recebendo com muita satisfação nos estúdios da TV Prevê e nós vamos fazer isso com os prefeitos da região e vamos começar aqui por Agudos para que os prefeitos possam avaliar os seus primeiros 50 dias de administração. E o prefeito de Agudos, Altair Francisco da Silva, que está à frente daquela prefeitura, vai fazer uma avaliação deste primeiro período deste município tão próspero e tão querido que é Agudos. Prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, Altair. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço essa oportunidade tão importante de termos esse caminho, essa liberdade de falar com toda a população agudense, com a população da região, saber da importância que é esse espaço e poder prestar contas um pouco daquilo que a gente fez ao longo desses pouco mais aí de 40 dias de mandato. Ô Altair, claro que está ainda na sua fase inicial de atividade, mas os equipamentos da prefeitura estavam bastante sucateados. Como é que está a recuperação dos maquinários, dos veículos que você encontrou? Olha, hoje, graças a Deus, graças ao empenho dos funcionários ali na garagem, também ali do Comim, do Jaime, que é o nosso vice, que esteve e está atuando diretamente nessa área. Recuperamos 3 máquinas pá carregadeiras que estavam quebradas e elas estão em funcionamento. Uma delas, segundo ali o mecânico e o operador de máquina, diz que estava vários anos já parada, e no sábado anterior, que foi feito ali o primeiro mutirão em Agudos, mutirão de limpeza, os funcionários ficaram até as 3h30 da manhã do sábado para deixar ela pronta, e assim nós conseguimos desenvolver um trabalho lá no Jardim São Vicente, com 3 máquinas carregadeiras trabalhando, e também os caminhões, né? Hoje nós temos os 6 caminhões basculantes funcionando, trabalhando. Temos também os 2 caminhões carroceria em funcionamento, mais o caminhão que transporta a massa asfáltica do piche, e que está em funcionamento também. E os caminhões coletores? Coletores de lixo, que são 3, também estão em funcionamento. Quando assumimos, 2 estavam quebrados, sendo que 1 estava alugado, então tinha 2 funcionando, sendo que 1 era alugado. Hoje nós não temos caminhão do lixo alugado, temos os 3 caminhões do lixo funcionando, sendo 2 setorizados e 1 na reserva para substituição, caso haja quebra ou manutenção dos veículos em funcionamento. A situação do lixo em Agudos está normalizada? Da coleta do lixo, sim, ela está totalmente normalizada, porém, nós queremos melhorar o sistema de coleta do lixo em Agudos, porque ainda não conseguimos fazer com que o coletor retire o lixo da própria casa, sem que haja aquele acúmulo de lixo nas esquinas, que é o que a gente não quer. Eu não vou deixar dessa forma, mas devido à região que eles coletam o lixo, que é uma região muito grande, para que a equipe consiga dar conta de fazer essa coleta diária, então por isso que eles fazem isso. Mas nós já estamos orçando a compra de mais 2 caminhões coletores de lixo, para que a gente então divida essa região, e dividindo essa região, a coleta do lixo será feita na casa. Mas eu ressalto que não tem havido atraso na coleta do lixo. Os lixos estão sendo coletados normalmente, porém, como eu disse, nós queremos melhorar, evitar que esse lixo se acumule nas esquinas e que o coletor retire na porta da casa das pessoas. Nós percebemos que foi feito um mutirão em Agudos e hoje as pessoas que trabalham na prefeitura com aquelas maquininhas cortando a grama, limpando as áreas verdes, estão a todo vapor, até porque houve um atraso em decorrência das chuvas e mesmo da antiga administração. Como é que está a situação hoje desse serviço? Exatamente, está a todo vapor, estamos trabalhando muito, mas muito mesmo, para limpar a cidade. Como o senhor mesmo disse, realmente as chuvas atrasaram o início das obras, mas estamos aí aproveitando esse período que não está chovendo para colocar em ordem essa questão de limpeza. E lembrando também, Samuel, que recentemente fizemos um mutirão
de limpeza no bairro Jardim São Vicente, onde eu mesmo e todos os secretários da administração atual, todos os assessores e muitos funcionários públicos que foram convidados a participar do mutirão, todos nós atuamos ali de uma forma eficaz realmente. Iniciamos o trabalho ali por volta das 7 horas da manhã e eu mesmo fiquei até as 9 da noite, colocando a mão na massa mesmo, trabalhando. E nesse sábado também estaremos fazendo mutirão lá no Jardim Vienense, no Parque São Miguel, Chacravato, e assim vamos continuar fazendo em toda a cidade até que a gente consiga fechar todo o trabalho no município de Agudos. Adélio, como é que está o pagamento do funcionalismo? Totalmente em dia, Samuel. Mês de março, que nós tivemos até o dia 31, o pagamento foi feito exatamente no último dia, no dia 31, nós pagamos dentro do prazo. Você recebeu a prefeitura com dinheiro em caixa, pagou os salários, está com dinheiro em caixa, como é que está a situação financeira do município? Nós recebemos o município com alguns recursos em caixa que eram relacionados a verbas vinculadas, a convênios, a verbas carimbadas que eram destinadas a determinadas obras. E recursos que a maior parte deles a gente não poderia mexer para outra coisa, porque eles eram destinados para obras específicas, que inclusive tinha algumas obras paradas por conta de projeto que tinha que ser readequado, enfim, projetos mal elaborados, e esses recursos a gente não podia mexer. Por outro lado, a gente tinha um volume de despesas bem maior do que a receita do município, ou seja, só se tratando no imposto, o INSS, nós tínhamos uma dívida de mais de 5 milhões de reais, que foi oriundo da gestão passada, que deixou de recolher esses impostos, que é um imposto federal que tem que ser pago, que ele é recolhido da folha de pagamento dos funcionários, cerca de mais de 3 milhões da parte patronal e mais de 1 milhão e 800 que foi descontado dos funcionários e não foi recolhido, não foi repassado para a Previdência. E isso aí pode incorrer em sanção a prefeitura perder o certificado para receber o fundo de participação dos municípios. Exatamente. É uma coisa que, inclusive, quarta-feira já temos um protocolo, um agendamento feito na Receita Federal para entrar, então, com um pedido de parcelamento, uma vez que já foi passado pela Câmara e já foi feito esse agendamento já há vários dias e a única data disponível seria quarta-feira que vem. E nós estaremos entrando com esse pedido de parcelamento, porque não pode atrasar, não pode deixar de recolher o INSS, porque compromete o município a receber, inclusive, o fundo de participação dos municípios, ou seja... E outras verbas, e pode tornar o município sem receita. Então, isso não vai acontecer, porque nós estamos trabalhando em cima disso, mas é algo que, infelizmente, herdamos da gestão passada, mas estamos administrando para que isso não ocorra nunca mais no nosso mandato. Os fornecedores estão com os pagamentos em dia? Estão praticamente em dia. Nós estamos trabalhando, como eu disse, herdamos algumas despesas, mas já estamos colocando tudo em dia. Todos os fornecedores, veja bem, todos os fornecedores que têm o seu empenho na prefeitura, todos os fornecedores que realmente têm o seu crédito ali comprovado através de empenho, eles estão recebendo em dia, sim. O que ocorre é que existem muitos fornecedores cobrando a prefeitura de empenhos que não existem, que não tem. Então, cada situação nós estamos estudando caso a caso para que ninguém tenha prejuízo, porque nós sabemos que aquele que prestou serviço para a prefeitura é digno e é justo que ele receba. Então nós estamos tendo muito cuidado. Todos que têm o seu empenho, que já tem a nota liquidada, ou seja, o serviço prestado e executado, estão recebendo pontualmente em dia. Até por uma questão legal para a prefeitura. Nós tivemos muitas chuvas no ano passado e este ano pegou aqui Bauru. Parece que Agudos
também teve problema, mas não foi com a mesma amplitude. Como é que foram as chuvas em Agudos? Olha, provocou bastante estrago, sim, mas não da magnitude que ocorreu aqui em Bauru. Nós tivemos algumas pontes que foram danificadas, foram destruídas mesmo. E na área rural, logicamente, tivemos também estrago nas estradas. E dentro da cidade, bastante buraco. A cidade toda foi prejudicada com bastante buraco, mas parte desses buracos foram já tapados. E vamos continuar com esse trabalho, né, de tapa-buracos na cidade, para que não venha causar mais danos à população. Parece que um grande problema tinha sido com uma ponte que dá acesso ao distrito de Domélia. Já foi resolvido? Exatamente, está em execução a obra, com recursos próprios e com parceria de proprietários rurais ali vizinhos àquela ponte, que nos cederam a madeira, e o próprio município está fazendo essa ponte, reduzindo o custo, que custaria cerca de R$50 mil essa ponte. Nós vamos fazê-la a um custo estimado de R$10 mil. Existe em andamento, que você pegou nessa sua administração, no início do governo, algumas obras pendentes para finalizar as benfeitorias e aquilo que está sendo construído. Por exemplo, o terminal rodoviário, o novo terminal rodoviário de Agudos, não foi entregue ainda. Caiu, parece que o fogo, mas já existe uma contratação que está em vias de fechamento de concorrência. Como é que ficou o terminal rodoviário? Exatamente. Tinha ali também o problema da instalação da água, que nós já contratamos serviço, questão de esgoto, que contratamos serviço. Então, está em fase de execução e também é produto de um estudo, né, que nós fizemos uma parceria já com a Unesp, que vai proporcionar ao município de Agudos a atualização do plano diretor e do plano de ocupação e uso do solo, onde estamos avaliando em questões estratégicas qual seria uma destinação mais objetiva ali daquela região, daquela área, se teríamos que mexer mais em alguma coisa, e assim a gente já entregar esse equipamento para a população de Agudos. Existe uma previsão? Eu acredito que, estimadamente, aí, em torno de 2 a 3 meses. Ô, Altair, e naquelas imediações, inclusive, já que você tocou nesse assunto, não ia perguntar, foi feito um asfaltamento bem na rua lateral ao terminal rodoviário. Porém, ficaram ali 50 metros de um lado e 50 numa descidinha que dá acesso por parte traseira do terminal. Você também pretende entregar junto com o terminal? Sim, exatamente. O trabalho que foi contratado da Sabesp foi justamente para que a gente possa, após a execução desse serviço da Sabesp, então fazer a pavimentação daquela área. Outra coisa, o que será feito com o terminal rodoviário atual? Algumas linhas de estudo, a instalação do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que hoje, no local onde eles estão atuando, está um pouco apertado, um pouco pequeno ali, devido ao número de bombeiros municipais que nós temos. Então, há uma possibilidade de integrar a Defesa Civil ao Corpo de Bombeiros e ocupar aquele prédio, embelezar, enfim, e tornar aquele local apropriado para isso. Inclusive tem lá o posto da Polícia Militar. Sim. E numa das entrevistas que nós fizemos com o Coronel Ayrton, aventou-se a possibilidade de ampliar as instalações da própria Polícia Militar, indo uma companhia militar para Agudos. Ainda há esse estudo e essa possibilidade? Estamos pleiteando isso. Estamos pleiteando isso e queremos, logicamente, que o maior efetivo de policiais estejam em Agudos, né? Sabemos da importância que é a Polícia Militar, o quanto que representa na questão da segurança, não apenas municipal, mas estadual. E, logicamente, quanto mais policiais nós tivermos ali em Agudos, maior será o índice de segurança para a nossa população. Quem vai ao UPA ou transita ali pela Richard Freudenberg, que é um dos acessos da cidade de Agudos, vislumbra uma obra
muito grande, que é uma creche que está sendo feita ali entre a Vianense e Chácara Avato, inclusive com uma cobertura para práticas desportivas. Isso. É uma obra que você pretende finalizá-la? Exatamente, já fizemos contato com a construtora, eles não pararam o serviço, eles continuam e agora eles vão intensificar as obras. Inclusive, 2 dias atrás, eles nos pediram para que cedesse uma máquina para que fizesse uma remoção de terra e nós prontamente aceitamos, porque através dessa obra que a prefeitura iria fazer, que é uma coisa simples, eles já iriam abrir outra frente de trabalho, que seria a construção dos muros, porque já vem a parte mais cara da obra, que é a parte de acabamento, parte de laje e acabamento. E existe a possibilidade de entregá-la até o aniversário da cidade? Olha, estamos trabalhando para isso, estou cobrando para isso. Se for possível, com certeza, quanto antes a gente quer entregar. Vamos trabalhar para isso. Também naquelas imediações e bem próximo à UPA e ao posto de atendimento ao idoso Dia Altair Barca, está sendo construído um prédio ali para também dar atendimento a idosos. O que é que será feito lá e como é que está esta obra? Ela está em andamento. Essa obra foi uma das obras que teve maior efetividade, teve maior desempenho. Ela está em fase terminal já, de conclusão, e logicamente nós vamos inaugurá-la, né, e colocar ali aquilo que é objeto de construção daquela área, que seria o centro ali de convivência, o centro de apoio ali dos idosos. Seria um local que eles iriam Ela vai ser ter uma recreação. Vai ser interligada com o centro do Dia do Idoso? Ela tem ali uma separação, mas ao meu ver ela tem que ser interligada. De fato, se fosse uma opção minha, eu realmente não faria 2 obras, uma perto da outra ali. Eu deixaria apenas aquele centro de convivência do idoso e melhoraria a parte de recreação dele, né? Mas uma vez que o equipamento já está em construção, já está quase pronto, né? Nós, logicamente, temos que acabar aquela construção e dar a melhor destinação possível para que o município não perca recursos e que, logicamente, a gente não venha interromper aquilo que outra gestão começou, né? Uma vez que já está quase concluído. Uma outra obra que está sendo feita, aliás, nós vamos falar todas elas, pelo menos as mais importantes, é a obra do ginásio de esportes lá na Vila Professor Simões. Esta obra está parada, está em andamento, como é que está? Ela está em andamento, só que ela, como houve um erro no projeto, alguns valores ali estão em processo de análise, até por uma questão de alinhamento de preços. Então, a própria construtora, ela não interrompeu a obra, mas ela já vem, desde o ano passado, trabalhando ali lentamente. Então, a obra não foi interrompida, porém, está trabalhando lentamente, e a nossa equipe técnica está trabalhando em cima dos projetos para analisar se a gente aceita ou não o pedido da construtora para aumentar ali o valor que eles alegam que foram prejudicados por conta do projeto que foi mal elaborado. Inclusive vai ter que fazer um projeto de urbanização daquela área, até pela localização dela. Exatamente, ali, veja bem, vai aumentar o volume de água da chuva, né? Vai, sem dúvida alguma, com aquela cobertura daquele ginásio que é muito extenso, esse volume de água, ele vai correr no sentido ali daquele loteamento do Jardim Santa Cândida, do projeto Minha Casa Minha Vida, e tem que ser feito ali todo um estudo de drenagem, de ampliação da tubulação, da galeria de captação da água, para que a população ali embaixo não sofra de forma alguma as consequências dessa construção e da pavimentação asfáltica do bairro onde nós estamos ali trabalhando. E por falar em pavimentação asfáltica, naquela mesma região, um pouquinho mais para baixo, existe você falou Minha Casa Minha Vida, mas parece-me que é um mutirão que foi feito e que
foi contratado para que fosse entregue. A primeira parte já foi entregue, porém a segunda parte, não sei se já foi entregue, mas não tem pavimentação. E é uma área acidentada. Vai ser entregue, vai ser asfaltado, já tem rede de água e esgoto. O que é que está sendo feito? Sim, vai ser entregue, já tem a empresa que está fazendo a obra ali. Como eu disse, ali vai aumentar muito o volume de água da chuva. Então aquelas ruas que são em declive, que são as mais estreitas, elas já serão asfaltadas. Elas já foram feitas todo o trabalho ali de boca de lobo, toda a parte de galeria, então elas já serão asfaltadas. Aquelas mais largas, que seriam tipo uma avenida, aquela está sendo um objeto de estudo para ampliação daquela rede de galeria, porque ao nosso ver, aquela galeria, ela não vai suportar a capacidade, ela não terá capacidade de suportar o volume de água que vai correr naquele bairro. Então, nossa equipe técnica está, juntamente com uma empresa especializada, trabalhando nessa área para que nenhum morador ali seja prejudicado, uma vez que o loteamento é feito numa bacia, onde o volume de água da região, ela passa inteiramente por aquela região. Então, pode comprometer gravemente ali, causando alagamentos, e isso a gente não quer que aconteça de forma alguma. Nós temos algumas outras obras. Por exemplo, existe um grande campo de futebol, um estádio que foi construído ali nas imediações da Richard Freudenberg da Chácara Avato, que é o estádio que tem o nome do Picão. Esse estádio está com uma obra parada, vieram recursos do governo federal, do governo estadual, ou está em andamento? Essa obra está parada porque o Corpo de Bombeiros não aceitou a aprovação daquela obra, porque quando ela foi executada, a arquibancada foi com 60, ela foi executada com 60 centímetros, e a norma diz que tem que ser com 80 centímetros. Então, esses dias mesmo, já assinamos um projeto readequando essas medidas, um projeto de engenharia civil, readequando essas medidas, e foram submetidos à Caixa Federal esse projeto, para que a Caixa analise a viabilidade de execução dessa obra e assim faça os demais repasses que são necessários para a continuidade e execução dessa obra. Esta obra vem com recursos do governo federal através do Ministério do Esporte. Isso. E esse recurso, ele é feito a gestão desse recurso através do sistema do Siconv e com parceria com a Caixa Federal. Vem dinheiro também do Estado, da Secretaria de Estado de Esportes? Eu acredito que não, Samuel. Eu desconheço isso. Eu creio que não. É só o recurso federal mesmo. Até o Aldo Rebelo, que era ministro do Esporte na época. Isso. O ex-prefeito ganhou ajuda da ex-prefeita Ivana, que era muito ligada. E é importante essas ligações. Sim. E essas integrações, porque o prefeito pode ajudar um ou outro. É lógico. E aí foi com que agora, claro, novo governo, novo titular de esporte, mas para sua alegria e para sua sorte, o ministro dos esportes é do seu partido, partido que você pertence. Recentemente, sim, o secretário de esportes, né, do Estado de São Paulo é do PRB. Mas o ministro aí era. Ele era. Agora o ministro que nós temos é o ministro da Indústria, o Marcos Pereira, né? Ele é o ministro da Indústria e do Comércio Exterior, né? E eu não posso afirmar assim, se o ministro do esporte do nosso partido eu até desconheço. Se for... O anterior eu tenho certeza que era. Mas o anterior era, eu tenho certeza disso. Agora o atual eu não posso garantir, eu não lembro qual a sigla partidária dele. Já o secretário de Estado, ele é do PRB. Você põe o Miltinho Monte para trabalhar por você. Com certeza. Para buscar este recurso para você terminar lá. Sim, sim. O Milton Monte, eu disse, na véspera da eleição, vou fazer uma confidência aqui, na véspera da eleição, o Milton Monte me ligou, ele disse, eu tenho duas notícias para te dar, Samuel. Falei, qual é? É a primeira, que o meu irmão vai perder a eleição em São Manuel, vai perder feio.
E segundo, que o meu candidato em Agudos vai ganhar estourado. De fato, deu isso mesmo. Graças Eu não tinha falado disso aqui na televisão ainda. Graças a Deus deu estava certo. Com esses dados aí. Poxa vida, ele tinha informações e, como se diz, a gente fez uma campanha simples, né? Que às vezes nem pesquisa científica a gente contratou, né? Foi tudo mesmo artesanal. Então, algumas informações, eu acredito que ele tinha e eu não, mas a gente sempre tinha essa expectativa e essa confiança que ia vencer as eleições. Eu volto para a pauta ainda, mas deixa eu atender alguns telespectadores. A dona Estela da Vila Souto, ela disse: boa tarde, Samuel, prefeito Altair. Faço uma pergunta para ele. Como é governar uma cidade que ficou na mão e no poder de uma única família por mais de 16 anos? Boa sorte, dona Estela, que é nossa colaboradora e que é da Vila Souto e sempre faz perguntas importantes aqui na nossa programação. Olha, administrar uma cidade, independente de quem nos sucedeu, requer sempre o mesmo esforço, que é atender às expectativas da população, que são muitas, né? São expectativas coletivas, de interesse coletivo, são expectativas de interesses mais individuais, e requer a sensibilidade do governante para não deixar de atender ninguém, porém sabendo das limitações que tem o governante de atender todo mundo, mas procurar atender pontualmente os casos que nos chegam, mas sempre com foco coletivo. Eu atendo aquele caso individual, mas pensando em atender um todo. Por exemplo, quando eu estava na Secretaria de Saúde, então quando atendia uma pessoa com uma necessidade de catarata, por exemplo, então aquilo lá já me fazia pensar se em toda a cidade não tinha mais pessoas com esse problema. Daí implantamos os mutirões. E falando nisso, no nosso governo nós já encaminhamos para a Câmara um projeto de lei autorizativo para que o município celebre convênio com o Hospital de Agudos num volume de mais de 300 cirurgias de catarata. Então, como nos foi perguntado, a gente não tem assim, o objetivo de fazer comparações com gestões passadas, né? Cada um em seu tempo, em sua época, a gente espera que cada um procurou fazer da melhor maneira possível, mas na nossa época, no nosso momento, em nosso governo, que é transitório, nós sabemos disso, enquanto estiver prefeito de Agudos, eu vou fazer o melhor para a nossa população, vou fazer com tudo que estiver ao meu alcance e sempre focar nas maiores necessidades que a população tem. Então, por exemplo, como eu disse, a respeito dessas cirurgias de catarata, nós já vamos começar essas mutirões, porque foi um compromisso que eu assumi com a população agudense, queríamos acabar e limpar com as filas de cirurgias. Para quem não sabe, não é nada barato, e nós escolhemos a cirurgia com um procedimento mais caro, com a lente flexível, que é uma lente importada, porque ao nosso ver, não basta a gente oferecer o serviço, a gente tem que oferecer o melhor serviço, a melhor qualidade naquilo que a gente faz. Então, quer dizer, por um lado, a gente aumentou uma despesa de quase R$200 mil para essas cirurgias, mas por outro lado, a gente implantou o pregão presencial em Agudos, e com a implantação do pregão presencial, a gente tem conseguido economizar e muito as compras do município. Então, 2 dias antes assinava a lei autorizando fazer as cirurgias, 2 dias depois economizamos em apenas um dia de pregão R$140 mil. Então, a gente está procurando trabalhar economizando os recursos para reverter em benefícios, tanto na saúde, em obras, educação, esporte, em todas as áreas do nosso município. Bom, e antes de continuar falando sobre saúde, uma área que o Altair transita e domina bem, pelo fato de ter sido secretário da Saúde há alguns anos, no seu primeiro mandato como vice-prefeito daquela cidade. Antes de falar neste assunto que eu vou falar agora com ele, eu quero cumprimentar a Thelma Travaim e seus pares da diretoria do Hospital de Agudos, que ontem, em chapa única e por aclamação, foram eleitos para administrar o hospital daquela cidade, um hospital que está muito bonito, um hospital que o agudense orgulha-se de tê-lo na cidade. E ao Sérgio, que está deixando aí, parabéns pela sua administração, e a certeza de que a Thelma vai fazer de tudo para que, ao lado de toda a sua equipe, possa desempenhar um bom papel à frente do Hospital de Agudos, que recebe muita gente aqui de Bauru.
eu tenho o privilégio de ser da corporação, da instituição, e que elegeu a nova mesa diretora. Bom, Altair, eu toquei nesse assunto para dizer que você ontem, através de ações, foi citado na reunião daquele hospital, porque você já mandou uma equipe para aquele hospital, e é o seu sonho, o seu grande sonho, talvez tenha sido a bandeira maior da sua campanha como candidato a prefeito, ter uma UTI na cidade de Agudos. E você já começa a trabalhar e vislumbrar essa possibilidade. Exatamente, Samuel. Não é apenas é um grande sonho, é um grande objetivo, mensurável e realizável, que nós já estamos trabalhando em cima disso. Como eu disse, vencemos as eleições, passou-se alguns dias, já fomos buscar recursos para conseguir implantar o UTI em Agudos. Os recursos ainda não vieram, mas estamos na fase de projeto. Já fizemos 2 reuniões com a diretoria do hospital, onde fomos muito bem recebidos pelo hospital. Nos atendeu realmente com bastante presteza, entendendo, assim como nós, que o equipamento público, o hospital, ele não pertence a uma entidade, a uma instituição, ele pertence à população. Então nós sabemos que temos que trabalhar em harmonia, em conjunto, para que unidos a gente possa verdadeiramente proporcionar a todos os habitantes um melhor atendimento, um atendimento digno. Quanto à UTI, nós já temos um esboço de um projeto, já temos o local definido, temos a planta baixa executada desse projeto e estamos em fase de contratação de uma empresa que tenha know-how, uma empresa que tem experiência técnica, que já realizou esse serviço em outros lugares, que tem como comprovar sua idoneidade e experiência, para que então, através dessa contratação, a gente elabore um projeto totalmente profissional, algo realmente exequível, com qualidade, e que através desse projeto, então, nós possamos buscar recursos. E eu tenho certeza, convicção, que esses recursos virão e que nós realmente iremos implantar, instalar na cidade de Agudos uma UTI, que Agudos precisa, e precisa muito. O Altair é determinado, a UPA está lá porque ele foi o mentor desta UPA. Claro que a administração foi importante, mas partiu a ideia dele. E tomara que tenhamos uma UTI, que é muito difícil o município do Porto de Agudos ter, mas a determinação do Altair certamente tornarão execuível a sua proposta. Para finalizar, Altair, eu tenho muita coisa para te perguntar. Você vai voltar outras vezes, assim como nós vamos fazer com os prefeitos da região, porque este é um espaço democrático, aberto aos prefeitos. Sim. E você, com toda a sua simplicidade, com sua humildade, certamente voltará aqui para colocar a população a par daquilo que você esteja fazendo e administrando o município de Agudos. Este é um canal voltado para a prestação de serviço. E nós nos orgulhamos em poder abrir esse espaço para os prefeitos da nossa região. E você está inserido nesse contexto e nós estamos torcendo para a sua administração. Para a sua e outras administrações que querem o bem comum da população. Mas o Gomes, do bairro Santa Cecília, de Agudos, um abraço, Santa Cecília, ele diz que, o prefeito Altair, o senhor tem conhecimento de uma comunidade quilombola dentro do município de Agudos? Tenho conhecimento, sim. Tenho conhecimento, inclusive o Melo é uma pessoa que encabeça esse movimento com outras pessoas, e que é uma pessoa muito séria, uma pessoa que tem lutado muito por isso. Recentemente ele entrou na sala onde eu estava atendendo, na estação, e ele desenrolou aqueles mapas com os projetos, e ele chorava só pelo fato dele contar ali um pouco da história e o quanto que eles trabalham para que esse movimento não apenas seja reconhecido, mas tenha seus direitos respeitados. Bom, e eu estou, por falar em comunidade quilombola, eu estou aguardando alguém ainda que me dê informação dos Kennerlys, que são de uma comunidade quilombola, e principalmente porque eles descendem de ingleses que vieram da Guiana para prestar serviços na ferrovia na região de Guaianás. Por favor, se alguém tiver informações, eu tenho muito prazer em receber este pessoal todo para poder fazer um trabalho, mais um livro que eu pretendo lançar sobre este assunto. Bem, Altair,
Fica aí o microfone para suas colocações finais e a certeza de que você estará aqui outras vezes. Ok, muito obrigado, Samuel. Obrigado, TV Prevê, por esse espaço, por essa abertura que nos deu de podermos estar aqui mais uma vez, compartilhando com a população agudense, com espectadores de toda a região, a respeito daquilo que podemos fazer pelo nosso município. Agradeço a confiança de todos, agradeço e quero dizer a vocês que contem conosco, estamos trabalhando realmente duro, estamos trabalhando com muita seriedade, com muito afinco, para tornarmos nossos compromissos de campanha realizados. Já realizamos alguns, como por exemplo a implantação do pregão, melhorando o sistema de compras, já está acontecendo, e inclusive nós, para darmos maior transparência, pedimos que esses pregões que acontecessem na Câmara Municipal, e assim aconteceu e tem acontecido. Os pregões de Agudos estão ocorrendo no plenário da Câmara Municipal, para que toda a população que quiser possa assistir, acompanhar e ver a seriedade que estamos lidando e tratando com o recurso público, com as compras que são importantes para que a gente tenha economia, e com a economia desses recursos a gente transforme em realizações, em obras para toda a comunidade. Então eu agradeço muito aos moradores. Um dia desses aí nós vamos estar no seu bairro, eu mesmo, juntamente com a nossa equipe, com funcionários e toda a população que quiser se juntar a nós nesses mutirões de limpeza, onde eu não vou lá ficar 5 minutos, tirar a foto e colocar no Facebook, não. Eu não vou ficar 5 minutos para gravar um vídeo e mostrar que eu estava colocando a mão na massa. Não, você vai me ver das 7 da manhã até escurecer, trabalhando, pondo a mão na massa e dando exemplo que nenhum de nós é maior do que o outro, que todos nós somos simples e que estamos aqui para servir. E servir bem, com respeito, para que a nossa população sinta orgulho do seu governante. Então Deus abençoe a todos e vamos trabalhar juntos por uma Agudos cada vez melhor, por uma Agudos melhor para todos. É isso aí. Nós tivemos o privilégio e o prazer de ter aqui nos estúdios da TV Prevê, encerrando a semana do nosso Enfoque Regional, o prefeito de Agudos, Altair Francisco Silva, que certamente retornará mais vezes daqui para frente, até porque ele tem muito ao que falar com a população de Agudos e desta região. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, na próxima segunda-feira, nos horários alternativos do nosso telejornal, e você é o nosso convidado. A todos um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.